Tudo bem? Glória a Deus. É muito, muito bom voltar a essa igreja. Alguns de vocês talvez se lembram de mim, né? E eu estive aqui no ano passado, no mês de abril, e tive a alegria de pregar nesta igreja. Então, eu vou fazer uma pequena pesquisa. Quem aqui estava nessa igreja quando eu preguei aqui no ano passado? Levantem a mão. Quase metade, né? Muito bem, muito bem. Agora eu quero saber outra coisa. Quem começou a frequentar essa igreja depois de abril no ano passado? Levanta a mão. Muito bem-vindos. Então, tem gente aqui e olhando para mim e pensando, quem é esse homem? Talvez alguns estejam pensando, é um pastor japonês. É um pastor japa? Não, não, eu sou coreano, mas eu entendo a confusão, porque quando eu cheguei ao Brasil, algumas pessoas olham para mim e perguntavam, pastor, você é japonês? Japa! Eu respondia, não, sou coreano. Então, perguntavam, Coreia do Norte ou Sul? Eu dizia, não, Coreia do Sul. Graças a Deus, porque eu só disse que era do Norte, talvez hoje nós estivéssemos fazendo um culto um pouco diferente, acho. Não sou norte-coreano, sul-coreano. Então, meu nome brasileiro é Jeremias. Mas meus amigos mais próximos se chamam de Jere. Então, vocês podem me chamar de Jere. Vocês são meus muito amigos. Não? É muito fácil, mais fácil do que Reverendo Jeremias Jong Pio Park, né? É muito difícil. Jong Pio Park é muito curtinho. Jere é muito fácil, né? Até para mim, Reverendo Jeremias Jong Pio Park, muito longo. Eu cheguei ao Brasil em janeiro de 2017. Naquela época, eu tinha 42 anos. Hoje estou completando quase 10 anos de Brasil. E existe uma coisa muito interessante nesses 10 anos. Eu estou aqui há 10 anos, mas o meu português ainda parece ter 10 anos de idade. É verdade. Às vezes eu falo português e penso, meu Deus, eu já estou há 10 anos aqui, mas ainda tenho dificuldade em português. Socorro! E depois de 10 anos, uma criança brasileira de 10 anos fala português melhor do que eu. Mas existe uma coisa que me emociona profundamente, mesmo com o meu português limitado. Deus continua me chamando para anunciar o Evangelho.
Isso é um milagre para mim. Mesmo quando eu não encontro a palavra certa, Deus encontrou uma maneira de falar ao coração das pessoas. Isso me ensina uma coisa. A missão não depende da nossa perfeição. Não. A missão depende da graça de Deus. Somente graça de Deus. Quando cheguei ao Brasil, minha família também começou uma caminhada completamente nova. Minha esposa era médica cirurgiã na Coreia. Aqui no Brasil, ela precisou passar por todo o processo de revalidação do diploma, depois pela formação e prova de especialidade. Hoje, ela trabalha como mastologista no Brasil. É grande bênção, né? Ela é diferente comigo, muito diferente. Minha filha está no 4º ano de jornalismo na Universidade Mackenzie e meu filho está no 1º ano de medicina também na Mackenzie. Então, quando olho para a minha família, eu penso que, Senhor, como conseguimos chegar até aqui? Conseguimos até aqui. E a resposta é simples: graça. Somente graça. Não foi porque nós éramos muito fortes, não. Somos estrangeiros, coreanos. Não foi porque tínhamos todas as respostas, não. Foi porque Deus nos conduziu. Deus conduziu. E eu tenho uma dívida com o pastor Flávio. Eu preciso falar uma coisa muito importante nessa noite. O pastor Flávio é um grande amigo meu. Não tenho dúvida. Você é muito especial para mim. Na verdade, depois de tantos anos de amizade, eu acho que ele já não é mais simplesmente meu amigo. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão no Evangelho. Em 2019, ele já falou, eu viajei para a Coreia com ele e com mais de 40 pastores, presbíteros, diáconos, jovens e esposas. Nós visitamos várias igrejas na Coreia. E vocês sabem como é viajar com um grupo com mais de 40 pessoas brasileiras. Foi difícil. São pastores, são presbíteros, são esposas dos pastores, mas foi difícil. Depois de alguns dias, você começa a conhecer até o jeito da pessoa dormir. Nós viajamos juntos, comemos juntos, caminhamos juntos, enfrentamos dificuldades juntos. E depois daquela viagem, nossa amizade ficou ainda mais forte. Mas eu preciso confessar uma coisa. Entre todos aqueles pastores, o Flávio se tornou muito especial para mim. Por quê?
Por quê? Porque ele continua me convidando para pregar. Nossa! Essa é a terceira vez. Pastor Flávio, eu não gosto mais de você. Não! Porque eu não sou um grande pregador, não. Muito menos sou um grande pregador em português também. Mas eu sei porque ele me convidou novamente. Não é porque eu falo bem, não. Não é porque eu sou um grande teólogo, não. Eu acredito que ele me convidou porque quer que vocês ouçam uma coisa. Deus está fazendo missão. Deus está fazendo missão. E Deus está chamando a igreja para participar da missão dele. Antes de vir para o Brasil, eu fui pastor na Igreja Presbiteriana da Coreia durante aproximadamente 20 anos. Em novembro de 2016, fui recebido como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando cheguei ao Brasil, nos primeiros 2 anos, servi na Igreja Presbiteriana Central de São Paulo como pastor auxiliar. Depois comecei a trabalhar como missionário no Presbítero Leste Paulistano. E hoje, juntamente com minha esposa e nossa equipe, o projeto O Reino de Deus. Servimos em diferentes lugares. Cracolândia, Casas de Recuperação em Atibaia, favelas em São Paulo, comunidades pobres, comunidades de refugiados, aldeias indígenas, regiões distância do Brasil, fronteiras. Lugares onde o Evangelho muitas vezes chega com muita dificuldade. Nós caminhamos ao lado de pessoas que vivem nas ruas, pessoas que enfrentam dependência química, pessoas que perderam suas famílias, pessoas que deixaram seu país porque não tinham mais segurança para viver, pessoas que vivem em condições muito difíceis, pessoas que esperam muito tempo para atendendo médico, porque o sistema público está sobrecarregado, muito lento, né? E eu descobri uma coisa nesses 10 anos: nunca, nenhum destes lugares é fácil. Nenhum lugares. Mas também descobri outra coisa. É justamente nesses lugares que muitas vezes encontramos Jesus. Encontramos Jesus. Jesus não passou sua vida procurando somente os lugares bonitos, não. Jesus estava perto dos pobres. Jesus estava perto dos doentes. Jesus estava perto dos rejeitados. Jesus tocava aqueles que ninguém queria tocar. Ninguém queria tocar. Jesus sentava-se com pessoas que a sociedade havia colocado para fora. Por isso, nós acreditamos que é
um privilégio anunciar o Evangelho, não somente dentro de uma igreja gigante, mas também nas ruas desta cidade. Não somente no domingo, mas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, no trabalho, na escola, na família, na rua, na favela, na Cracolândia, no hospital, em todos os lugares. Porque missão não é somente aquilo que o missionário faz, não. Missão é aquilo que todos os discípulos de Jesus vivem. Amém? E é exatamente aqui que entra a palavra de Deus nessa noite. Qual é o cristão mais feliz? Eu quero começar fazendo algumas perguntas. Qual é o missionário mais feliz? É aquele que tem mais dinheiro? É aquele que tem a maior igreja? É aquele que tem mais seguradores nas redes sociais? É aquele que viaja para mais países? Ou é aquele que Deus olha e diz: este é um servo fiel? Eu acredito que o missionário mais fácil é aquele que pode ouvir de Deus: você é fiel. Você é fiel. E qual é o pastor mais feliz? É aquele que tem a igreja maior. É aquele que prega melhor. É aquele que aparece mais. Não. Eu acredito que o pastor mais feliz é aquele que um dia, diante de Deus, poderá ouvir: você é fiel ao Evangelho. Você é fiel ao Evangelho. E qual é o membro da igreja mais feliz? É aquele que conhece mais versículos de Bíblia. É aquele que vem à igreja todos os domingos. É aquele que canta mais alto. Tudo isso é bom. Tudo é bom. Mas existe algo ainda maior. Acredito que o cristão mais feliz é aquele que Deus reconhece como alguém que realmente segue Jesus. Segue Jesus. E eu quero acrescentar uma coisa. Talvez uma das maiores felicidades de um cristão seja quando as pessoas que vivem mais perto dele também conseguem exercer Jesus em sua vida. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos, seus colegas de trabalho. Por quê? Muito fácil parecer cristão durante 2 horas no domingo, mas como somos dentro de casa, como somos quando estamos cansados,
Como somos quando alguém nos irrita? Como somos quando ninguém está olhando? Como somos quando o dinheiro acaba? Como somos quando alguém nos trata injustamente? Como somos quando estamos com raiva? A pergunta não é apenas eu acredito em Jesus. A pergunta também é a minha maneira de viver mostrar que eu acredito em Jesus. E aqui está o problema. Nós queremos seguir Jesus, mas não é fácil. Não é fácil. Muito difícil. Precisamos crescer. Precisamos aprender. Precisamos ser transformados. Precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. E Pedro nos mostra um caminho hoje, da fé ao amor. A escada da maturidade cristã. Pedro escreve: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, a domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amém. Olham para essa sequência: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. É como se Pedro estivesse dizendo: a fé verdadeira não fica parada. A fé começa uma caminhada, a fé cresce, a fé produz alguma coisa, a fé transforma a pessoa. E finalmente essa caminhada chega ao amor. Primeiro, fé. Eu confio em ti. Repete comigo. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Tudo começa com a fé. Fé. Pedro não começa com amor. Pedro começa com fé. Por quê? Por quê? Porque não existe verdadeira vida cristã sem confiança em Jesus. A fé significa: Jesus é meu Senhor. Eu confio nele. Eu entrego minha vida a Ele. Eu quero seguir sua palavra. Mas agora vem uma pergunta muito importante. O que acontece depois que eu digo que acredito? Porque é possível dizer: eu creio em Jesus. Só falar: eu creio em Jesus. E continuar vivendo exatamente como antes. É possível cantar: eu amo Jesus, eu amo Jesus.
Mas dentro de casa, tratar a esposa com desprezo. É possível dizer, Jesus é meu Senhor. Podemos falar assim. Mas no trabalho, mentir. É possível levantar a mão no culto e dizer, glória a Deus. Podemos. Mas durante a semana, guardar ódio no coração. Então, Pedro diz, comece com a fé, mas não pare na fé. Comece com a fé, mas não pare na fé. A fé precisa caminhar. Pergunte a si mesmo, minha fé está produzindo alguma mudança na minha vida? Já? Funciona? Funciona? Se eu acredito em Jesus, o que mudou no meu modo de falar? O que mudou na minha maneira de tratar minha família? O que mudou na maneira como trato as pessoas pobres? O que mudou na maneira como trato quem pensa diferente de mim? O que mudou na maneira como uso meu dinheiro? O que mudou na maneira como uso meu celular? O que mudou na maneira como trato quem não pode me oferecer nada? Essas perguntas são importantes, porque a fé verdadeira começa dentro do coração, mas depois aparece na vida. Segunda, virtude. Minha fé começa a aparecer nas minhas escolhas. Pedro continua, a fé associai a virtude. A palavra virtude aqui tem a ideia de excelência moral, de uma vida que procura fazer aquilo que é bom e correto. É como se Pedro dissesse, se você acredita em Jesus, comece a viver de maneira coerente com aquilo que acredita. Não basta a pergunta, eu acredito? Precisamos perguntar, como eu estou vivendo? Como eu estou vivendo? Na grande cidade de São Paulo, isso é muito importante, porque São Paulo nos oferece milhares de caminhos. Todos os dias somos convidados e escolher. O que assistir? O que ouvir? O que falar? O que comprar? Como ganhar dinheiro? Como tratar as pessoas? Como responder quando alguém nos ofende? Como usar nos tempos? A pergunta cristã não é simplesmente, eu posso fazer isso? A pergunta é, isso combina com alguém que está seguindo Jesus? Essa é uma pergunta muito mais profunda. Quando você está sozinho e ninguém está olhando, suas escolhas mostram
quem você realmente é. Então, pergunte, Senhor, essa escolha combina com o Evangelho? Terceiro, conhecimento. Eu preciso conhecer Jesus. Depois Pedro disse, com a virtude, o conhecimento. Aqui existe algo muito importante. Não basta ter boas intenções. Precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer Jesus. Porque uma pessoa pode ter muita fé e pouco conhecimento. E quando isso acontece, ela pode ser sincera e, ao mesmo tempo, está errada. Você já viu isso? Uma pessoa dizer, eu fiz isso porque Deus mandou. Mas, quando você pergunta, qual parte da Bíblia diz isso? Ele responde, eu senti do meu coração. Cuidado. Nem tudo que sentimos bem de Deus. Às vezes, vem simplesmente do nosso coração. Às vezes, vem do nosso medo. Às vezes, vem da nossa raiva. Às vezes, vem do nosso orgulho. Por isso, precisamos conhecer a palavra. Precisamos estudar, precisamos ouvir, precisamos perguntar, precisamos aprender. Fé sem conhecimento pode se tornar uma fé manipulável. Manipulável. Mas conhecimento sem fé também pode se tornar apenas informação. Por isso, Pedro coloca fé, virtude, conhecimento. Fé, virtude, conhecimento. Eu creio, eu começo a viver. E então quero conhecer cada vez mais o Deus em quem eu creio. Pergunte, eu conheço Jesus apenas pelo que alguém me contou, ou estou conhecendo Jesus pela palavra e pela caminhada diária? Próxima. Domínio próprio. Eu não preciso obedecer a todos os meus desejos. Então, Pedro continua com o conhecimento, o domínio próprio. Aqui começamos a tocar em algo muito prático, porque às vezes nós sabemos o que é certo, mas fazemos o contrário. Quem já passou por isso? Nós sabemos, não devo falar isso. E falamos, não devo responder assim. E respondemos, não devo gastar esse dinheiro. E gastamos, não devo assistir isso. E assistimos, não devo ficar com raiva. E ficamos com raiva. Por quê? E por quê?
Porque saber não é suficiente. Precisamos aprender e governar nossos desejos. Isso é domínio próprio. Domínio próprio não significa que não temos desejos, significa eu não sou escravo de todos os meus desejos. Não. Eu não sou escravo de todos os meus desejos. Eu posso sentir raiva sem ser controlado pela raiva. Eu posso sentir desejo sem obedecer ao desejo. Eu posso estar triste sem destruir minha vida. Eu posso estar frustrado sem machucar outra pessoa. Eu posso ter dinheiro sem deixar o dinheiro controlar meu coração. Eu posso usar o celular sem ser escravo do celular. Isso é maturidade. E aqui precisamos fazer uma pergunta muito pessoal. Quem está dirigindo a minha vida? Quem está dirigindo a minha vida? Sou eu? São meus desejos? É minha raiva? É meu medo? É a opinião dos outros? É o dinheiro? É o prazer? Ou é o Espírito Santo? Próximo. Perseverança. Eu continuo quando fica difícil. Depois, Pedro disse, com o domínio próprio, a perseverança. Para o quê? A perseverança. Essa palavra é muito importante para quem vive em uma grande cidade. Porque seguir Jesus não significa que todos os problemas desaparecem. Não. Infelizmente não. Às vezes pensamos, se eu tenho fé, minha vida vai ficar fácil. Mas Pedro não ensina isso. Ele ensina, continue. Ainda nós precisamos continuar. Quando é difícil, continue. Quando ninguém reconhece, continue. Quando a oração parece não ter resposta, continue. Quando você cair, levante-se e continue. Quando sua família está passando por uma crise, continue. Quando você está cansado, continue. Quando o trabalho está difícil, continue. Quando a missão está difícil, também continue. Perseverança significa eu não vou abandonar Jesus, porque hoje está difícil. Talvez alguém aqui esteja passando por um momento difícil. E Deus está dizendo, filho, filha, amado, amada, não pare agora. Não pare agora. Você não precisa saber tudo, não. Você não precisa resolver tudo hoje, não. Mas continue
caminhando. Continue caminhando. Um passo de cada vez. E piedade. Jesus não é somente meu domingo. Depois Pedro fala, com a perseverança, a piedade. Piedade é uma vida portada para Deus. E aqui existe uma pergunta muito importante. Onde está Deus na minha segunda-feira? Porque domingo é fácil. Domingo nós estamos na igreja, tem música, tem oração, tem irmãos, tem pastor, mas e segunda-feira? Onde está Jesus na segunda-feira de manhã? Quando você acordar atrasado, quando pega trânsito, quando algum fecha seu carro, quando a chefe chama, quando um colega irrita você, quando o filho responde mal, pai, você não foi nada por mim. Quando conta chega, ixi, puxa vida. Quando você está cansado, é aí que a piedade aparece. Piedade não é apenas falar de Deus, é viver diante de Deus. O quê? Viver diante de Deus. É acordar e pensar, Senhor, esse dia pertence a Ti. Senhor, esse dia pertence a Ti. É trabalhar pensando, eu trabalho diante de Ti. E cuidar da família, pensando, minha família pertence a Deus. E tratar o pobre, pensar, esta pessoa é alguém criada por Deus. É olhar para o estrangeiro pensando, Deus também ama essa pessoa. É viver cada momento sabendo, eu estou diante de Ti. Eu estou diante de Ti. Fraternidade, eu não caminho sozinho. E então Pedro chega a uma palavra muito bonita, com a piedade, a fraternidade, ou como algumas traduções dizem, amor fraternal. Aqui acontece uma mudança importante. Até agora, Pedro está falando muito sobre aquilo que Deus está fazendo dentro de mim. Né? Até piedade. Até piedade. Mas agora começa a aparecer aquilo que acontece entre nós. Entre nós. Eu não fui salvo para viver sozinho, não. Ninguém. Eu fui salvo para
pertencer ao corpo de Cristo. A igreja não é um lugar onde eu venho somente para receber, não. A igreja é uma família onde eu também aprendo a servir. A família dá trabalho. Né? Quem tem família sabe. Família é bonita, mas família também exige paciência. Família exige perdão, família exige conversar, família exige aprender a ouvir. E a igreja é assim também. Nós somos diferentes. Somos diferentes. Temos personalidades diferentes, histórias diferentes, opiniões diferentes, ideias diferentes, mas temos uma coisa em comum: Jesus Cristo. Amém. Então, a pergunta é: eu amo somente as pessoas de quem eu gosto? Porque isso não é muito difícil. É fácil amar quem pensa como eu. É fácil amar quem me trata bem. É fácil amar quem concorda comigo. Mas o amor cristão começa a crescer quando eu consigo dizer, mesmo sendo diferente de mim, você é meu irmão em Cristo. Isso é fraternidade. No final, amor. Agora a fé chegar ao seu destino. Finalmente, Pedro chega à última palavra com a fraternidade ou amor. Aqui está o ponto mais alto da caminhada. Começamos com fé e chegamos ao amor. Por que Pedro termina com amor? Por quê? Porque Deus é amor. E porque a fé que não produz amor ainda não chegou à maturidade. Nós podemos conhecer a Bíblia inteira, podemos saber muita teologia, podemos conhecer todas as doutrinas, podemos cantar muito bem, podemos pregar, podemos fazer missão, podemos trabalhar muito na igreja. Mas, se no final não existe amor, alguma coisa está errada. Porque o objetivo não é simplesmente formar pessoas que sabem muito. O objetivo é formar pessoas que se parecem cada vez mais com Jesus. E Jesus amava, Jesus tocava os intocáveis. Jesus recebia os rejeitados. Jesus perdoava. Jesus servia. Jesus entregou a própria vida até nós. Porque essa ordem, talvez alguém esteja perguntando, pastor, por que Pedro colocou essas coisas exatamente nessa ordem? Porque existe uma lógica nessa
caminhada. Veja, fé, eu confio em Deus. Virtude, minha fé, começa a mudar minhas escolhas. Conhecimento, eu quero conhecer a verdade de Deus. Domínio próprio, aquilo que conheço, começa a controlar meus desejos. Perseverança, eu continuo vivendo isso mesmo quando é difícil. Verdade, minha vida inteira começa a ser vivida diante de Deus. Fraternidade, aquilo que Deus fez em mim, começa a transformar meus relacionamentos. Amor, finalmente, eu começo o amor como Deus ama. É como uma semente. Primeiro você coloca a semente na terra. Depois ela cria raiz. Depois nasce. Depois cresce. Depois produz frutos. Ninguém coloca uma semente no chão e 5 minutos depois espera encontrar uma árvore. E talvez esse seja um dos problemas da nossa vida cristã. Não nós queremos o futuro sem o processo. Queremos amor sem aprender a perdoar. Queremos paciência sem passar por dificuldades. Queremos domínio próprio sem dizer não aos nossos desejos. Queremos conhecimento sem estudar. Queremos maturidade sem crescer. Mas Pedro está dizendo, caminhe. Um passo depois do outro. De onde começa a minha vida? Agora quero voltar ao começo. Pedro disse, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Tudo começa com aquilo que Deus já fez. Deus nos deu suas promessas. Deus nos chamou, Deus nos alcançou, Deus nos deu Cristo. Deus nos deu o Espírito Santo. Nós não estamos tentando conquistar Deus através das nossas boas obras. Nós estamos respondendo à graça que já recebemos. E então, Pedro disse algo maravilhoso. Para que por torneis coparticipante da natureza de vida. Isso não significa que nós nos tornamos Deus. Significa que, pela graça, Deus nos permite participar de sua vida e ser transformados para refletir o caráter dele, imago dele. É por isso que a caminhada termina ao amor. Porque quando mais conhecemos Deus, mais aprendemos a amar aquilo que Deus ama. Uma última pergunta. O
quero terminar fazendo uma pergunta para cada um de nós. Onde começa a maioria das decisões da minha vida? Começa na fé? Ou começa no meu desejo? Começa na vontade de Deus? Ou começa na minha vontade? Começa na palavra ou começa naquilo que eu sinto? Começa no amor ou começa no medo? Porque se a nossa caminhada não começa em Deus, existe uma grande possibilidade de que ela termine em nós mesmos. E quando tudo começa em nós mesmos, nossos desejos começam a governar nossa vida. E quando os desejos governam nossa vida, o resultado pode ser, infelizmente, pecado. Sofrimento e morte. Mas quando começa com a fé, quando começa com confiança em Jesus, quando acreditamos virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, então chegamos ao amar. Pedro ia pergunta de Jesus. E aqui eu quero lembrar uma cena da vida de Pedro. Pedro conhecia Jesus pessoalmente. Eu quero também. Quero conhecer pessoalmente, passo a passo. Pedro caminha com Deus. Pedro declarou: Tu és o Cristo. Pedro disse: Senhor, eu nunca vou abandonar o Senhor. Ele prometeu, mas depois Pedro negou Jesus. Negou. Até 3 vezes. Pedro conhecia Jesus, mas ainda precisava aprender a amar. Depois da ressurreição, Jesus reencontrou Pedro e Jesus não perguntou assim: Pedro, você sabe quantos milagres eu fiz? Jesus não perguntou: Pedro, você conseguiu pregar bem? Jesus não perguntou: Pedro, quantas pessoas vão seguir você? Jesus fez uma pergunta para ele: Pedro, você me ama? Você me ama? E Pedro respondeu. Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama? E novamente: Pedro, você me ama? É como se Jesus estivesse levando Pedro de volta ao centro de tudo. Não é simplesmente: Pedro, você acredita? Não é simplesmente: Pedro, você conhecer? Não é simplesmente: Pedro, você trabalhar? A pergunta é: Pedro, você me ama? Porque o objetivo final da caminhada cristã é o amor. Não fale no primeiro degrau. Talvez alguns de nós estejam no primeiro degrau. Fé. É bom, continue. Alguns estão
aprendendo a viver uma vida diferente, virtude. Continue. Alguns estão estudando a palavra, conhecimento. Continue. Alguns estão lutando contra seus próprios desejos, domínio próprio. Continue. Alguns estão cansados, perseverança, continue. Alguns estão aprendendo a viver cada dia diante de Deus, piedade, continue. Alguns estão aprendendo a amar seus irmãos, fraternidade, continue. E todos nós temos um destino, amor. Não pare. Não pare. Não pare no meio da caminhada. Não diga, já fez bastante. Não. Não diga, já sou cristão há muitos anos. Não diga. Eu já conheço a Bíblia. Não. Pergunte. Estou amando mais do que amava antes. Estou mais parecido com Jesus do que estava um ano atrás. É? Crescendo? Ou diminuindo? Caindo? Minha família conseguiu exercer Jesus em mim. Meus colegas conseguem enxergar Jesus em mim. As pessoas que sofrem conseguem enxergar Jesus em mim. As pessoas que não podem me oferecer nada conseguem sentir o amor de Cristo através da minha vida. Essas são perguntas que precisamos levar para casa. Uma igreja que caminha junto. E eu quero terminar olhando para essa igreja. Irmãos e irmãs na igreja presbiteriana, que igreja vocês querem ser? Uma igreja que apenas realiza cultos? Só? Ou uma igreja que vive o evangelho? Uma igreja que apenas fala sobre missão? Ou uma igreja que participa da missão de Deus? Uma igreja que recebe pessoas que são parecidas conosco, só? Ou uma igreja que aprende a amar pessoas diferentes, como estrangeiros, refugiados? Uma igreja que somente diz, Senhor, Senhor. Ou uma igreja que realmente vive a vontade do Pai. Eu desejo que essa igreja seja uma comunidade que caminhe da fé para o amor. Que aqui existam homens e mulheres de fé, homens e mulheres de caráter, homens e mulheres que conhecem a palavra, homens e mulheres com domínio próprio, homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres que vivem diante de Deus, homens e mulheres que amam seus irmãos e, acima de tudo, homens e mulheres que amam. Porque quando uma igreja aprende a amar, ela se torna uma igreja missionária. Quando aprendemos a amar, começamos
enxergar quem está sofrendo. Quando aprendemos a amar, começamos a sair das quatro paredes. Quando aprendemos a amar, Cracolândia não é apenas um programa da cidade. Gente. A favela não é apenas um território. Gente. Refugiado não é apenas um estrangeiro. Gente. A dependência química não é apenas um usuário. Gente. O pobre não é apenas um número, não. É uma pessoa criada à imagem de Deus. E quando olhamos para essas pessoas com os olhos de Cristo, a missão começa. Amém? Então, irmãos, vamos caminhar. Não precisamos caminhar sozinhos. Vamos caminhar juntos. Vamos permitir que o Espírito Santo nos conduza da fé à virtude, da virtude ao conhecimento, do conhecimento ao domínio próprio, do domínio próprio à perseverança, da perseverança à piedade, da piedade à fraternidade, da fraternidade ao amor. E quando chegamos ao amor, não será o fim. Será o começo de uma vida que mostra ao mundo quem é Jesus. Que Deus abençoe a pastor Flávio. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe cada família. Que Deus abençoe cada jovem. Que Deus abençoe cada criança. Que Deus abençoe cada idoso. Que Deus abençoe cada pessoa que está cansada. Que Deus abençoe cada missionário. E que Deus faça dessa igreja uma comunidade onde as pessoas possam entrar e dizer: aqui eu encontrei pessoas que realmente seguem Jesus. Amém. Muito obrigado por me receberam novamente. Eu amo vocês. E agora vocês já sabem, não sou japonês, sou coreano. Meu nome é Jeremias, mas podem me chamar de